Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 2 de agosto, sexta-feira. Estamos lendo aqui, vamos ler juntos, né? 1 Coríntios 14, 39. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Este é um assunto bem característico dos conteúdos da escola bíblica dominical. Para os cultos de saber, culto de doutrina, culto de ensino, porque se trata do ambiente do culto, das práticas cristãs, e o apóstolo Paulo está aqui orientando a igreja de Corinto, onde havia a manifestação de muitos dons, mas o apóstolo Paulo está trazendo uma ideia de prioridade e de utilidade. Todos os dons são úteis, todos procedem de Deus, como ele mesmo ensina, é o mesmo Espírito, né? Nem todos têm os mesmos dons, portanto, nem todos curam, nem todos falam em línguas, nem todos interpretam, nem todos profetizam e por aí vai. Mas ele está ensinando a respeito, ou colocando frente a frente, aquilo que estava sendo, digamos assim, não valorizado, o dom de profetizar, com um outro dom supervalorizado, que é o dom de falar línguas. E então ele deixa claro o lugar do dom de falar línguas, que é uma comunicação espiritual entre o indivíduo e Deus, e ele deixa claro que se não houver quem interprete, então na igreja, no culto, a pessoa deve permanecer calada, até porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, é o verso 32, o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Ou seja, ele tem o dom de falar línguas, tem o desejo de falar línguas, mas ele pode controlar, né? E o controle, segundo o apóstolo Paulo, deve ser até devocional, se possível, entre ele e Deus, ou seja, em casa, nos momentos de oração. É óbvio, quem conhece um culto, principalmente chamado pentecostal, às vezes no momento de oração, de adoração, as línguas elas aparecem, mas elas não podem chegar ao ponto de tomar a fala, digamos assim, ou a vez, ou que enquanto a pessoa está falando em línguas, nada acontece. Ninguém louva, ninguém. Então, se chega a esse ponto, se a pessoa está falando em línguas, ou um monte de gente falando em línguas, e só fica naquilo, o apóstolo Paulo está dizendo, gente, se entrar no meio de vocês um incrédulo, alguém que não crê, aí não importa, viu, amados? Os comentaristas falam que ele estava falando de judeus, mas incrédulo é aquele que não crê, né? Ah, se entra e ouve falar em línguas, ele vai entrar e sair do mesmo jeito. Aí o apóstolo Paulo, já ensinando que o profetizar é mais importante, deveria ser mais desejável, ou mais cobiçado, ou ter o maior zelo sobre profetizar, o maior cuidado, dar maior importância sobre o profetizar, porque quando profetiza, é o verso 24, ele diz, se todos profetizarem e alguém crédulo ou não instruído entrar, será por todos convencidos de que é pecador e por todos será julgado. Não é que
vai fazer uma roda e todo mundo vai apontar o dedo para a pessoa. Apaga essa imagem. Mas é muito pelo contrário, isso é espiritual. A pessoa chega, está todo mundo profetizando. E Osmar, o que é profetizar mesmo? Vamos chegar lá, né? Está todo mundo profetizando, portanto, na sua própria língua, foi o que o apóstolo Paulo disse. Eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda do que eu ficar aqui gastando um tempo enorme falando línguas estranhas que ninguém vai compreender nada, né? Então, na profecia, falado no idioma local, no idioma que todo mundo compreende, a pessoa é, repito, convencida que é pecador e por todos será julgado. Esse convencimento é da parte do Espírito Santo, que usando as palavras que estamos chamando aqui de profecia, entendendo o que está sendo dito, é edificado, é convencido de que é pecador, porque percebe que o que está sendo falado e compreende o que está sendo falado, e aquele material todo serve para quê? Para ele ser convencido de que ele está realmente diante de Deus e diante de homens e mulheres de Deus e que está sendo ensinada a palavra de Deus. E quando diz que por todos será julgado, repito, não é que vai fazer uma rodinha e todo mundo vai apontar o dedo. É que a consciência da pessoa vem para um lugar aonde a própria consciência vai dizer, ó, tá vendo? Nisso você está aprovado, nisso você não está aprovado. Nisso você tem andado certo, nisso outro você tem andado errado. Ou seja, todo mundo que fala traz nas suas palavras consciência, traz nas suas palavras discernimento, traz nas suas palavras bom senso, porque são palavras inteligíveis, palavras das quais a pessoa está ouvindo, está entendendo, está tirando as suas conclusões, né? Do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai usando aquelas palavras e vai convencendo. Então, todo mundo que fala ou todo mundo que profetiza, a pessoa que está ouvindo é julgada, né? É convencida, é, enfim, é um momento de clareza, de ensino, eu poderia dizer, ou até mesmo de evangelização. Então todo mundo sai edificado, é lucro para todo mundo, é interessante para todo mundo. E o falar em línguas não é importante? É importante. Para quem? Para a pessoa, né? E se houver interpretação? Então é importante para todos. E se não houver, importante só para o indivíduo. Então é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, buscar com zelo, né? É preferível, tenham essa, ele diz, aperfeiçoai com zelo, né? Tenha esse desejo, essa, entre aspas, cobiça desse dom de profetizar. Dentro desse contexto, e que estamos falando aqui de algo que traz convencimento, que traz clareza, quem profetiza faz o que, afinal de contas? Está falando as palavras de Deus. Quem profetiza está falando os ensinamentos que o Espírito Santo lhe confere, lhe dá. Então, profetizar é igual ensinar de maneira, digamos assim, informal, né? Ou seja, é qualquer irmão que pode trazer uma palavra de orientação, de consolação, de edificação, de exortação, né? E palavras dirigidas pelo Espírito Santo, isso é profetizar. Osmar, envolve predição do futuro? Nem sempre. Nem os profetas do Antigo Testamento, tudo que falaram envolveu o futuro, né? Muitas vezes eles ensinavam sobre o caráter de Deus, né? Então é diferente
o profeta do Antigo Testamento e o que está acontecendo aqui na igreja, né? E o apóstolo Paulo falou, organizou, escuta, todo mundo prefira, busque com zelo, é preferível que todo mundo profetiza, mas 2 ou 3 por reunião, para que a reunião não se estenda. O que significa? É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo 3 oportunidades de pregação, né? E que não poderia ultrapassar isso para não se estender. E ele diz isso falando a respeito de ordem, né? Ah, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, ou seja, né, para um estar atropelando o outro, né? Ah, Deus não é um Deus de desordem, mas sim de paz, tratando disso que estamos falando aqui, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. Por quê? Porque essas pessoas, elas não são infalíveis, né? Elas podem, inclusive, se atrapalhar. Então todo mundo ouve, todo mundo julga e todo mundo é edificado, né? E aí, Osmar, os nossos cultos são assim? A gente institucionalizou uma maneira de agir e cada igreja tem um jeito, mas parece que nós perdemos um pouco essa liberdade ou essa maneira de cultuar aonde 2 ou até 3 pessoas poderiam trazer uma palavra, né? Os nossos cultos hoje, eles, em termos de porcentagem, é muito maior o momento de música e menor, né, na maioria dos lugares, o momento de pregação. E a gente está entendendo que o pregador tem que dar conta de evangelizar, de ensinar, né? E este ensino e tal, Deus queira que seja, que essa pessoa tenha o dom de profetizar, porque senão se perdeu esse dom, né? Ou seja, que a pessoa ensine segundo as palavras do Espírito Santo, segundo a orientação do Espírito Santo. Osmar, e o que eu vejo, o que eu acho que é dom de profecia? E eu vou ficar com o que o apóstolo Paulo ensina aqui, né? Que profetizar é, é, é algo muito melhor estruturado para a edificação até de quem não é do meio, até de quem não crê, né? Deus nos abençoe, que o Espírito do Senhor possa resgatar e se levantar neste sentido, muitos profetas, né? Muita gente que fale pelo Espírito Santo, que traga palavras pelo Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo e num culto, né? Que essas pessoas sejam ouvidas. E vai ter o momento de predizer o futuro? Pode acontecer. A gente tem aqui uma reunião onde o Ágabo falou algo a respeito do futuro, né? E é interessante que em Atos, quando fala do grupo de obreiros da igreja, diz que na igreja, por exemplo, de Antioquia, tinha profetas e mestres, né? Significa o quê? Que é um ministério, né? É um ministério. E o dom de profetizar está à sombra dessa questão de dar orientação à igreja e de edificar a todos. Deus te abençoe a pensar nestas coisas e
que o original, né, que aquilo que era a prática ideal que o apóstolo Paulo ensina aqui, possa encontrar lugar no nosso meio nos dias de hoje, desse jeito, e não algumas esquisitices, bizarrices, coisas que a gente percebe que não tem nada a ver. E Osmar não fala assim, não, a gente tem que julgar, né? E quem faz uso, né, da palavra tem que entender que está sendo julgado, né? Porque a Bíblia manda julgar tudo que se ouve. Então é nessa sabedoria que avançamos. Deus te abençoe. Que Deus nos dê orientação sempre por sua palavra. Vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti. Obrigado por Tua palavra, que tenhamos sempre, Senhor, exortação, consolação e edificação para oferecer a quem quer que seja. Faz de nós, ó Senhor, verdadeiros profetas, para levarmos o Teu conselho, a Tua palavra. No nome de Jesus, oramos. Amém.